Oi, gente, prontos para a quarta aula? Não sei se vocês estão maratonando, se vocês fizeram uma pausa, mas essa aula vai ser sobre para que serve o paladar. Ela é um pouco menos chata, um pouco menos dura, mais reflexiva, até filosófica, eu diria. Para começar, a gente vai ver essa tabelinha aqui, tá? E eu quero que vocês olhem, então, primeiro a gente vai olhar aqui essas concentrações que são os limiares de percepção humano. Claro, na média, cada um tem o seu limiar, e isso varia de pessoa para pessoa, de dia para dia. Mas, de forma geral, a gente tem aqui, então, ácido clorídrico, 0,009 mol. A gente tem a quinina, a 0,00008, talvez eu tenha falado mais zeros aqui. Sacarose, 0,1. E cloreto de sódio, vulgo sal, 0,1 também. E por que eu trouxe essas concentrações, esses limiares? Para quem não entendeu, então, quanto mais zero tiver, mais sensível a gente é, ou seja, menor a concentração, menos daquela substância que a gente precisa para a gente começar a sentir aquele gosto numa solução dessa substância com água. A gente usa ou se usa muito essas concentrações para dizer que os dois gostos aversivos, que seriam a acidez e o amargor, existem para dizer que a gente não deve comer alguma coisa, e que o salgado e o doce, eles são gostos positivos, são gostos gostosos, que eles estão ali para indicar que uma comida é boa para a gente. E aí a teoria diz que a gente é mais sensível, a gente tem uma sensibilidade maior, ou seja, a gente precisa de uma quantidade menor dessas substâncias para perceber o aversivo, porque a gente precisa ser alertado de que aquilo é ruim para a gente, e que a gente é menos sensível ao salgado e ao doce, porque eles são gostos positivos, então não é uma coisa que a gente precisa ser alertado. Eu falei, quando eu falei de umami, que ia tentar desconstruir essa ideia de que o umami é um detector de proteína, e eu vou desconstruir agora também essas ideias de que ácido é algo negativo, porque indicaria que o alimento fermentou, que o alimento está podre, que a gente não deve comer, que o amargo seria algo negativo, porque provavelmente é venenoso, então a gente não deveria comer, que doce significa que uma coisa tem energia, que tem açúcar, então a gente deveria comer, e que o salgado seria algo positivo, porque tem íons e a gente precisa de íons. Para começar então, eu vou trazer outras substâncias com outros limiares para vocês verem. Por exemplo, se a gente pega o glutamato, ele tem um limiar de 0,007 mol. Vamos dizer que ele fica aí intermediário entre o ácido clorídrico, a quinina, e a sacarose e o cloreto de sódio. A princípio, o umami seria algo positivo e que significaria coma porque tem proteína. Mas essa concentração está mediana, ela não está nem para um lado nem para um outro. Talvez esteja até mais para o lado de aversivo do que de positivo. Como explicar isso? E aí se a gente pega então o ácido clorídrico. O ácido clorídrico a gente começa a perceber em 0,7 mol. Isso é uma concentração relativamente alta, então a gente precisa de um pouco mais para a gente começar a perceber. E se a gente pega o ácido cítrico, o limiar dele é 0,07 mol. Isso significa que a gente precisa de mais quantidade desse ácido para a gente começar a perceber do que em relação ao ácido clorídrico, por exemplo, que a gente viu que é 0,009. O que isso quer dizer? Só que o ácido clorídrico é um ácido forte, que o ácido cítrico é um ácido mais fraco. Então a gente precisa de mais desse ácido para a gente começar a perceber. Mas espera, a gente não era mais sensível à acidez porque é uma coisa aversiva? Não, depende de que ácido a gente está falando. E aí se a gente pega a cafeína, por exemplo, a cafeína a gente começa a perceber em 0,8. Também é uma concentração alta, muito mais alta do que a quinina, que é 0,00008. Então pera, a gente não era sensível ao amargor? Depende da substância. Vai ter algumas substâncias que a gente é muito sensível de amargor e outras nem tanto. Claro, depende também de pessoa para pessoa. Mas de forma geral a cafeína é um amarguinho fraco. E por outro lado, se a gente pegar a sacarina, também vai aparecer aí, a sacarina é 0,00023 mol. Ou seja, a gente é super sensível para a sacarina, que é vulgo adoçante. A gente sabe que só uma ou duas gotinhas ali já fica super doce, já é o suficiente. Mas espera, a gente não era pouco sensível à doçura porque é um gosto positivo? Depende também de qual substância a gente está falando de doçura. Então essa questão de a gente ser mais ou menos sensível para um gosto não tem a ver com ser aversivo ou não ser aversivo. Temos também o lactato de potássio, que ele é 20 vezes menos salgado do que o sal.
Lembra que eu falei dos gustantes de sal, que eu falei que o potássio, o magnésio, o cloro, eles também podem gerar sensação salgada? Pois bem, o lactato de potássio é um substituto, ou um possível substituto do sal, ele também vai trazer salgado para o alimento, mas ele é 20 vezes menos salgado do que o cloreto de sódio, por exemplo. E para terminar essa tabela, a gente tem o ácido aspartico, que ele também é capaz de gerar a sensação umami, e aí a gente tem aqui a concentração dele de 0,05 mol, então é uma concentração relativamente alta, mais alta do que o umami, por exemplo, de 0,007. Então, a concentração ela depende muito da substância. Se você for espertinho em escolher justamente aquelas substâncias que vão dizer aquilo que você quer dizer, fica fácil, né? Você provar alguma coisa. Voltando a essa questão do aversivo não aversivo, tem um outro problema também nessa teoria. O problema é que depende da concentração. Ou seja, o salgado, muito salgado, ele é aversivo, ele não é gostoso. O doce, muito doce, ele é aversivo, ele não é gostoso. E aí, não sei, vocês, mas eu gosto muito de acidez. Para mim, acidez é uma coisa deliciosa. Amargor também, não é necessariamente negativo. Um pouco de amargor em certos alimentos pode ser muito gostoso, inclusive acho que é um sinal de refinamento. Eu gosto muito quando o chefe, por exemplo, coloca um pouco de amargor nos seus pratos, que consegue trabalhar o amargor, que consegue fazer com que isso seja um elemento de complexidade, de gosto e que fique gostoso. Então, eu não diria que essa divisão entre positivo e negativo faz muito sentido. Mas, além disso, é até do ponto de vista evolutivo, porque se a gente pensar que se sal fosse sempre positivo, estava todo mundo morto. Porque a gente ia beber água do mar e provavelmente existiram seres animais que não sentiam o gosto salgado ou que, por algum motivo, gostavam de sal ao excesso, e eles beberam água do mar e morreram desidratados, porque a água do mar tem tanto sal que acaba desidratando a gente. Então, essa coisa de positivo e negativo, não, esquece. Será que açúcar realmente é um bom, ou o gosto doce é um bom detector de açúcar? Eu diria que não. Por quê? Primeiro, bom, a gente tem algumas proteínas, a gente tem o álcool também, temos outras substâncias que são capazes de gerar a sensação doce, e até muito mais doce do que o próprio açúcar. Então, os adoçantes, eles não são açúcares, ou se são açúcares, eles não são digeríveis, e aí você não tem um aporte de caloria. Então, aquela teoria de que o doce serve para indicar que ali tem energia, não sei se faz muito sentido. E por outro lado, por exemplo, eu expliquei antes que o amido é só uma cadeia muito longa de açúcares, são várias sacaroses ligadas uma na outra, e que como essas pontas elas são utilizadas, elas não estão livres para gerar a sensação de doçura, a gente não sente doçura no amido. Teria sido evolutivamente muito mais esperto para a nossa língua perceber o doce a partir de açúcares complexos e açúcares grandes, porque eles vão ter muito mais glicose, sacarose ali, do que o açúcar quebradinho pequenininho. O mesmo é para a proteína e para o umami. A gente diz, então, que o umami seria o gosto da proteína, mas não existe nenhuma correlação entre ser proteico e ser umami. Carne crua, seja carne de frango, carne de boi, carne de porco, se você comer ela crua, ela não vai ser umamenta. E são os alimentos proteicos, provavelmente mais ricos aí de proteínas que a gente tem, talvez tirando o leite e o ovo. Mas eles não são umamentos em si. Você precisa cozinhar, fermentar, precisa fazer alguma coisa com essa carne para ela começar a virar umamenta. Por quê? Porque daí você vai começar a quebrar essas proteínas, e quando você quebra as proteínas, aí você consegue sentir o umami dessas proteínas. Então a carne em si ela não é umamenta. E aí, por outro lado, se a gente pegar o tomate tem um baixo teor de proteína, ele não é proteico, todo mundo imagina, sabe disso, é um tomate, é pura água, e ele é umamento. Por quê? Por algum motivo genético, fisiológico dele, ele tem bastante glutamato monossódico livre. Então, esse glutamato monossódico livre é justamente o que dá esse umami para o tomate. A gente não precisa ter proteína nesse alimento para ele ser umamento. Então, a correlação entre umami e proteína, ela é no mínimo aleatória. Claro que, de forma geral, do ponto de vista evolutivo, existe correlação. Antes da gente ter os adoçantes, antes da gente ter outras substâncias que enganam essa questão evolutiva e tal,
Sim, claro, o amargor era um indicativo de veneno, o ácido é um indicativo de que um alimento fermentou, doce é um indicativo de que uma fruta está madura, mas não é uma indicação muito direta. Por que eu acho importante a gente botar essa distinção, embora exista mesmo essa relação, mesmo que indireta? Porque se a gente acha que as coisas existem na natureza para um determinado objetivo, a gente está sendo lamarquista. O que era o lamarquismo? Né? Existiu o lamarquismo e depois veio o darwinismo. No lamarquismo, a gente achava que as coisas surgiam para um determinado objetivo. Então, o pescoço da girafa ela foi voluntariamente alongando para que pudesse alcançar as folhas mais altas. Mas, na verdade, o que acontece é que as mutações acontecem aleatoriamente, as coisas acontecem, surgem aleatoriamente nos animais, nas plantas, e isso pode ser ou positivo ou pode ser negativo, pode ajudar, pode não ajudar, pode também ser neutro e ficar ali sem ajudar ou não ajudar, e uma hora talvez as condições do meio mude e passe a ser uma vantagem. Então os sentidos e os gostos eles surgiram aleatoriamente, não para determinada função, e se eles foram úteis, eles permaneceram, se eles não foram úteis, eles desapareceram. O do salgado, por exemplo, foi extremamente útil para a gente não beber água do mar. Mas não quer dizer que o gosto salgado existe para isso, é só a gente eventualmente nasceu, algum bicho nasceu com esse paladar para o gosto salgado, e isso foi uma vantagem evolutiva, ele sobreviveu. E aí entra então no para que servem os gostos. Basicamente serve para isso, para sobreviver. Eu diria que eles servem para homeostase, servem para a gente ver o mundo, interpretar o mundo e navegar nesse mundo, mas de forma geral, sem ser uma coisa, isso é para aquilo, isso é bom, isso é ruim, depende da concentração, do contexto, depende de qual substância a gente está falando. Então eu diria que é uma coisa muito mais abrangente. Tem um livro chamado A Fisiologia do Gosto. Vamos botar a capinha dele aqui. Ele foi escrito ou publicado em 1825 pelo Brillat Savarin, e ele era um advogado, um notário, um cara do direito que gostava de comer. Ele foi o primeiro gourmet da história, ele que inventou a gourmandise, e ele escreveu esse livro para relatar um pouco sobre o que ele entendia, o que ele percebia da degustação. Tem muito erro, tem muito acerto, mas é um livro super legal de ler, eu recomendo, está na lista de recomendações no final da apostila, dê uma olhada lá. Tem tradução em português, tem tradução em várias línguas. E embora seja velho, ele não é chato, não é difícil de ler, ele é super leve, super tranquilo de ler. E é muito legal a gente ver tanto os acertos quanto os erros. Então a gente também fica um pouco mais humilde, porque a gente vê, nossa, olha só, que idiota, né, falando um monte de baboseira aqui. E a gente para, será que daqui 200 anos as pessoas não vão ver esse curso e falar, nossa, olha quanta baboseira, está tudo errado? Acho que sim, acho bem provável que sim. E o Brillat Savarin, ele dizia que o Criador, ao criar os seres humanos, ele obrigou a gente a comer, e para compensar ou recompensar essa obrigação, ele não deu o prazer de comer. Poucas coisas nesse mundo dão tanto prazer para a gente quanto comer. Por que será, né? Por que é evolutivamente tão interessante a gente ter prazer em comer? Por que é interessante a gente sentir gosto, sentir sabor, sentir aroma? Porque a gente precisa comer, todos os dias, praticamente. Então a gente precisa dessa recompensa, a gente precisa desse incentivo, a gente precisa dessa vontade de caçar, de colher, de comer. Senão a gente morreria. Agora a gente vai falar um pouco sobre limites por gênero. A Agatha vai colocar esse gráfico aqui para vocês. E é basicamente uma coisa curiosa, ilustrativa, só para dizer que sim, as mulheres são mais sensíveis do que os homens. Tá, podem comemorar, eu sei. Bom, de forma geral, é claro, só uma média, uma correlação. Esse estudo, por exemplo, foi feito com umas 100 e poucas pessoas, enfim, é um grupo específico, mas de forma geral é isso mesmo, as mulheres são mais sensíveis. Não quer dizer que todas as mulheres são mais sensíveis que todos os homens, vai ter homens que são mais sensíveis que boa parte das mulheres, tem mulheres que são menos sensíveis que boa parte dos homens, mas de forma geral, as mulheres são mais sensíveis, sim. Bom, e a gente aproveita essa deixa então para começar a falar sobre non-tasters, hipotaster e supertasters. O que seria isso? Bom, non-tasters são aqueles que não sentem um gosto. Hipertasters são os que sentem pouco, ou são pouco sensíveis àquele gosto ou àquela substância.
Super tasters são aqueles que são super sensíveis, que sentem de forma muito intensa aquele gosto. A gente tem mais variação para o amargo. Não sei se vocês lembram, comentei que no amargo, ou o amargor é uma coisa especial dentre os gostos, porque a gente tem 48 possíveis fechaduras que a gente pode expressar ou não. Dessas 48, cada um vai expressar aí, sei lá, 40 no geral. Isso quer dizer que a gente vai ter sensibilidades diferentes para diferentes substâncias. Então as pessoas às vezes usam esses termos de non-taster, hipotaster, super tasters de forma geral. Então tipo, essa pessoa é super taster porque ela sente bem todos os gostos. Na verdade a gente deveria usar esses termos individualmente, não só para cada gosto, mas para cada substância capaz de gerar esses gostos. Então, por exemplo, você pode ser super taster para salgado e pode ser hipo ou não taster para ácido ou para doce. Então você sente muito a intensidade de salgado, mas sente pouca intensidade de doçura. Mas mais do que isso, às vezes você é super taster para um tipo de doçura, para açúcar, e você é pouco taster para um adoçante, por exemplo. Isso é mais raro porque a fechadura é a mesma para todos. Mas agora, no amargor, a diferença é bem grande. Já comentei 2 vezes já, vou comentar uma 3ª vez, que eu não expresso o gene 38 de amargor. Isso quer dizer, então, que eu não vou sentir amargor em certos alimentos que são a chave para essa fechadura 38. Esse gene, ele é o mais estudado, mais conhecido, e cerca de 1/3 da população ocidental, pelo menos, não expressa ele. E 2/3 expressa e é capaz de sentir amargor nessas substâncias. Isso acaba sendo relacionado com alcoolismo e tabagismo, porque o álcool em si, ele vai deixar de ser amargo, ou você vai sentir um amargor se você expressa ou não. Se você expressar, você sente amargor no álcool em si, o álcool puro. Claro que se você pegar um gin, vai ter outras substâncias amargas ali. Eu sinto amargor de gin, por exemplo, mas eu não sinto amargor na vodka, que é só álcool e água. Eu não sinto amargor nenhum na vodka. Isso porque eu não expresso 38. Se uma pessoa expressa o 38, é possível que ela vá sentir ali algum amargor, pelo menos, naquela vodka. E também no tabaco, algumas das substâncias que tem no tabaco são amargas, e algumas dessas substâncias são percebidas pelo 38. Eu sinto algum amargor no tabaco? Sinto, mas provavelmente uma pessoa que expressa o 38 sente mais forte esse amargor. E aí existe uma correlação de que as pessoas que não expressam esses genes, elas têm uma propensão maior a serem alcoólatras ou serem fumantes. Eu não expresso, não bebo, não fumo. Então não é uma correlação direta, é só uma correlação geral. Vamos mostrar o gráfico aqui. A gente tem aqui tanto o PROP quanto o PTC. Os dois são substâncias químicas isoladas, usadas como remédio, por exemplo. E o PTC a gente descobriu que ele é cancerígeno, mas a gente costumava usar ele como substância padrão para amargor. Então, os testes e treinamentos de amargor na análise sensorial costumavam ser feitos com PTC. Porque ele tem uma curva, uma distribuição muito perfeitinha, muito boa para a gente estudar. Se você vê aqui no gráfico, o próprio ele não tem uma distribuição normal, que a gente chama, tão bonitinha quanto a do PTC. Mas, como o PTC é cancerígeno no longo prazo, a gente parou de usar PTC e agora a gente usa o PROP, até a gente descobrir que ele é cancerígeno também. Já o gráfico do PROP, então, aqui próximo do zero são os não-tasters. Eu, por exemplo, sentiria 0 de PTC, eu não sinto água com PTC, para mim é água. Ali no 1, no 2, a gente tem um hipotaster, que são as pessoas que sentem pouco, hipo de pouco. Então são pessoas que sentem alguma coisinha, sentem uma cosquinha ali, mas não sentem, às vezes nem é forte o suficiente para identificar, por exemplo, que é amargor. Só fala, estou sentindo alguma coisa nessa água. E aí ali no 3, 4, 5, são as pessoas normais, vamos dizer assim. Daí no 6 e no 7, a gente tem os super tasters, que são as pessoas que são muito sensíveis a essa substância, no caso o PROP. No nosso curso presencial, a gente tem o PROP, e as pessoas podem experimentar e elas descobrem ali se elas expressam ou não o 38. Eu não expresso, o Ian expressa, e é sempre muito legal, porque os super tasters eles acham super amargo. Então eles fazem cara feia, falam, meu Deus, que horror! E os não tasters, eles bebem e falam tipo, tô sentindo nada não. E aí você olha na cara da outra pessoa que ela não tá sentindo nada. Então é muito divertido e muito legal fazer essa experiência. O PROP ele é um remédio para hipertiroidismo, tem na farmácia, que eu saiba ele não é tarja preta, é fácil de comprar.
Então, se você quiser se testar, pode ir na farmácia e comprar o Prop para descobrir se você é hipo, super ou não taster para o 38. E aproveitando que a gente está falando do 38, vamos falar também de alguns outros genes. Curiosamente, a gente não sabe muito ainda, não identificou muito ainda os genes e quais genes sentem quais tipos de amargores. Eu consegui achar só 6, que é o 3, o 5, o 16, o 38 e o 50. E o 3 seria de vegetais escuros, brássicas. O 5, toranja, que seriam cítricos. A 16, sentiquinina. 50 também sentiquinina. E o 38, que é o que eu falei do álcool, do PTC, do próprio, do tabaco, de vegetais escuros, etc. Eu sou não taster para o 38, mas eu sou super taster para o 5, porque para mim, cítricos são super amargos. Qualquer coisinha de casca de limão, de laranja, de toranja, que tenha naringina, limonina, eles são super amargos para mim. E aí vocês, eu não sei, comparem com seus amigos, suas famílias, peguem coisas amargas, de preferência o mais puro possível, e ver se dá diferença entre você e seus amigos principalmente. Provavelmente a sua família vai ter os mesmos genes ou vai expressar da mesma forma os genes que você. Então, com um amigo provavelmente vai ser mais divertido. Bom, certo. Sobre os receptores de amargor foi isso. E agora eu queria falar um pouco sobre o umami. A gente deixa aqui para o final porque é um gosto que todo mundo gosta de falar, que está na moda ou esteve na moda uns anos atrás, talvez, já esteja passando, mas que sempre gera muita dúvida, muita conversa e que todo mundo quer entender melhor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre uns mitos que a gente tem sobre o umami e tentar desmistificar um pouco esse gosto. Ele foi proposto primeiro por esse cara aqui, o Kikunae Ikeda, em 1808, 1909. Ele publicou 2 artigos em japonês, em revistas científicas japonesas. Ele era químico e ele criou um método de extração e isolamento do glutamato monossódico a partir de um fermentado de kombu. Então ele criou o Ajinomoto, literalmente, porque ele usou esse método para extrair o glutamato monossódico e ele é um dos fundadores da Ajinomoto, da empresa Ajinomoto, que vende glutamato monossódico. Ele usava alga kombu para fazer, mas hoje, na verdade, é feito a partir de bagaço de cana, que é fermentado com leveduras e bactérias geneticamente modificadas para produzir mais glutamato monossódico, e aí você extrai esse glutamato monossódico e faz o Ajinomoto. É assim que é feito o Ajinomoto, então. O Ocidente demorou quase 100 anos em relação ao Kikunae Ikeda para reconhecer o umami como um gosto. Só em 1996 e em 2000 tivemos 2 artigos, um na Science e outro na Nature, que confirmaram, então, de que o umami seria um gosto. A gente costuma dizer que é o 5º gosto, e talvez vocês tenham reparado que eu estou evitando falar que é o 5º gosto, mas que é um gosto, porque ele é o 5º gosto, talvez, para a gente, ocidental, que demorou para reconhecer ele como um gosto. Mas, evolutivamente falando, por exemplo, ele provavelmente seria o primeiro gosto, na verdade, porque acharam receptores para umami em um tubarão histórico, na boca de um tubarão histórico de milênios de anos atrás, e que, então, é o receptor gustativo mais antigo que se tem notícia. Então, talvez tenha sido o primeiro gosto que existiu entre os animais, e não o 5º. Mas, na verdade, não existe, né? Um primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5º gosto, né? A gente fala, mas não tem muito sentido a gente numerar eles ou botar uma ordem neles. Outra coisa que se fala, o que eu ouço muito, é que o umami é tudo aquilo que é gostoso, coisas nesse sentido, porque o nome umami, literalmente em japonês, umai significa delicioso, mi significa gosto, então seria o gosto bom mesmo, o gosto delicioso, mas é só o nome dele, né? Nem tudo que é bom é umami, não pode chamar tudo que você acha que é gostoso umami, porque o umami é um gosto específico, gerado pelos aminoácidos, pelo glutamato monossódico, pelo guanilato, pelo inosinato que a gente viu na aula passada. Um outro mito que a gente ouve é que o umami seria o gosto da proteína. Já vimos então que a proteína inteira em si, ela não gera a sensação umami, mas ela precisa estar quebrada, precisa ter glutamato monossódico livre, precisa estar quebrado os aminoácidos para você sentir aquele umami. Então não existe uma correlação direta entre nível de proteína e a capacidade de gerar o gosto umami na gente. Aí a gente entra na discussão final de será que ele faz mal? Existe muita mentira em relação ao glutamato monossódico e em relação ao umami. Antigamente, algumas décadas atrás,
nos Estados Unidos, especialmente, se falava muito da síndrome do restaurante chinês, que seria basicamente pessoas que vão comer comida asiática, chinesa em particular, e elas relatam que elas sentem dor de cabeça, sentem inchaço, febre, que elas passam mal depois de comer em restaurantes asiáticos. E sempre se culpou o Ajinomoto, sempre se culpou o glutamato monossódico por isso, mas experimentos mostraram que, seja lá o que for, não é o glutamato monossódico. E que muito provavelmente essas pessoas só têm preconceito e são efeitos psicossomáticos do que elas estavam comendo. Um experimento, por exemplo, mostrou que pegou um grupo de pessoas que diziam ter síndrome do restaurante chinês, deram comida chinesa para eles, todo mundo passou mal, falou, olha só, dor de cabeça, suor. E aí deram salgadinhos cheios de glutamato monossódico para essas pessoas, elas comeram um salgadinho e não passaram mal. Então não era o glutamato monossódico que fazia com que elas ficassem dessa forma. Aqui no Brasil, essa história ficou conhecida como salitre. Algumas décadas atrás, acho que era mais comum, hoje em dia eu não ouço tanto as pessoas falarem isso. Mas de dizer que aquele restaurante coloca salitre na comida, o restaurante universitário, o bandejão tem salitre na comida, a gente fica pesado, a gente fica cheio, embuchado. Nunca tive nenhuma confirmação desse tal salitre, não faço ideia do que é esse tal salitre. Então, a princípio é mito, não existe. Algumas pessoas dizem que seria glutamato monossódico. Eu, particularmente, não acho que coloquem glutamato monossódico no bandejão, mas mesmo que coloquem, não faz mal. Não existe nenhuma evidência de que glutamato monossódico faça mal. Muitos estudos já tentaram ver isso e ninguém achou nada que indicasse que faz mal. Também existem mitos que dizem que dá câncer, nada foi encontrado, nenhuma evidência científica de que seja cancerígeno. Existe uma correlação com Alzheimer, e aí dizem que o consumo gera Alzheimer, etc e tal. Inclusive, se vocês botarem glutamato monossódico no Google, pode aparecer esse tipo de imagem, demonizando o glutamato monossódico, que não tem nenhum respaldo científico, né? Em relação ao Alzheimer, sim, existe uma correlação, mas ela não é do consumo de glutamato monossódico. Uma curiosidade é que o nosso cérebro ele é rico em glutamato monossódico porque os neurônios usam glutamato monossódico para se comunicar. E parece que Alzheimer, de alguma forma, é uma certa intolerância, uma certa diabetes dos neurônios a glutamato monossódico. Então, os neurônios deixam de serem permeáveis ou deixam de receberem esse glutamato monossódico e aí geraria o Alzheimer. É uma teoria ainda, mas então, sim, talvez exista sim uma correlação entre glutamato e Alzheimer. Só que não existe nenhuma correlação entre o que você come e gerar Alzheimer ou não, porque o nosso cérebro ele é protegido pela BBB, que seria a Blood-Brain Barrier, em português a gente chama de barreira hematoencefálica, que ela não deixa entrar coisas muito fácil no cérebro, é muito impermeável, é muito seletiva, é difícil entrar no cérebro, ela não deixa qualquer coisa entrar no cérebro. Inclusive açúcar, por exemplo. Se o nível de açúcar dentro do sangue do nosso cérebro alterar em 0,1 grama por litro, é capaz de gerar uma convulsão, uma epilepsia, por exemplo. Então, o nosso cérebro é extremamente protegido e o que vai entrar ou não ali não vai variar muito. Ele se mantém, tem um controle muito forte do que vai para o cérebro. Então, você pode comer um monte de glutamato monossódico que não vai entrar no seu cérebro porque essa barreira não vai deixar entrar. Agora, se você injetar glutamato monossódico no seu cérebro, você vai ter uma epilepsia, que é basicamente você estimular todos os neurônios ao mesmo tempo de forma desorganizada. Isso é uma epilepsia, então glutamato monossódico, desde que você não injete no seu cérebro, é seguro. Não injetem no seu cérebro, por favor. E em relação a me sentir cheio, inchado, tem sim algum fundamento. Existe sim algum fundamento nisso. Porque o umami e o glutamato monossódico, de forma geral, eles são capazes de gerar salivação, assim como acidez, por exemplo, mas também tem uma dimensão tática, que deixa a comida mais pesada, vamos dizer assim, mais com corpo, e ela retarda a digestão. Mesmo só o gosto, por exemplo, se você fizer um bochecho com água com glutamato e cuspir, só o gosto, sentir o gosto em si, também retarda a digestão nossa.
E isso não é nada normal, na verdade, é super comum e outras coisas também fazem isso. Então, comer proteína, comer fibras, tudo isso faz com que a nossa digestão seja mais lenta, por exemplo. A gente diz que comer um pratão de massa, por exemplo, deixa a gente com fome rápido, né? Se você almoçar um prato de massa, você vai sentir fome muito cedo. Isso é verdade, porque a gente digere açúcar, a gente digere carboidratos muito rápido. O nosso corpo, na verdade, ele emprega energia para digerir carboidrato. E ele não emprega energia para digerir proteína e gordura, por exemplo. E proteína e gordura são uma digestão mais difícil e demora mesmo. Como demora mais, a comida fica mais tempo no estômago, fica mais tempo no intestino. Isso faz com que a gente fique mais cheio, a gente fique saciado por mais tempo. Né? Por isso que comer um prato de massa, a gente fica com fome rápido. Se a gente come uma refeição que vai ter lá gordura, proteína, fibras e outras coisas que são mais difíceis de digerir e que vão ficar mais tempo no nosso sistema digestivo, a gente vai ficar saciado por mais tempo sim. E o umami é uma das coisas que faz isso. Realmente ele vai deixar você mais saciado, mas na verdade é uma coisa normal, positiva, até se você, sei lá, está querendo perder peso e comer menos, você pode usar o umami para aumentar a sua saciedade com uma quantidade menor de comida. Não existe nada anormal ou patológico nisso. Para terminar essa aula, vamos falar sobre interações. Existem dois tipos de interações de gostos, uma é a central, outra é a periférica. Já comentei lá na segunda aula que o central é o nosso cérebro e a periferia, os receptores, os nervos e todo o resto do corpo. Então, os gostos eles podem interagir ou no nosso cérebro ou na nossa boca, na nossa língua. O que isso significa? Vamos dizer então, vamos pegar dois exemplos. Doce e ácido. A interação é periférica, é na nossa boca. E amargo e doce é central, é no nosso cérebro. Se você pegar uma coisa ácida, uma coisa doce, suco de limão, açúcar, e colocar separado na sua boca, você não vai ter interação. Você vai sentir a acidez, você vai sentir a doçura como se nada tivesse acontecendo. Então aquele princípio do suco de limão, da limonada, que você põe açúcar para sentir menos acidez e acaba sentindo menos a doçura também, não vai acontecer porque você está separando na sua língua, você não está juntando na sua língua. Agora, se você fizer a mesma coisa com uma coisa amarga, café e açúcar, vai dar o efeito, você vai sentir menos o amargor. Então, mesmo que o açúcar esteja de um lado, o café esteja de outro lado, a interação está no cérebro, a interação é central. Então, não importa se está separado no receptor ou não. Esse é o efeito, então, ou essa é a diferença de se a interação é central ou é periférica. O que pode acontecer quando dois gostos ou mais se juntam? Vai depender de qual substância a gente está falando e de qual é a concentração dessas substâncias. De forma geral, tem um artigo aqui do Wilkie e Phillips de 2014, está nas referências. Eles fizeram uma revisão enorme, tem umas 40 páginas esse artigo, de tudo que se sabe sobre interação entre componentes gustantes. Mas, de forma geral, eles chegaram à conclusão, então, de que ácido e salgado podem se intensificar. Se você tiver batata frita, por exemplo, e colocar sal e um pouquinho de acidez, seja de vinagre, seja de suco de limão, você vai ter uma intensificação tanto da acidez quanto do salgado. Quem faz muito isso é a indústria. Então você pega aqueles salgadinhos, sabe aquele torcida? O torcida eles usam bastante vinagre em pó. Então ele tem sal, tem glutamato monossódico e tem vinagre em pó também. E é por isso que aquele sabor é tão intenso, aquele gosto é tão intenso. É uma coisa pungente, forte. O Graham Schatz, no Chef's Table, ele fala sobre o tio dele que colocava vinagre na batata frita e que ele achava muito bom e aí por isso que ele se interessou pela cozinha, etc e tal. Então, salgado, ácido, eles são aditivos, eles se intensificam. Salgado, doce e umami podem suprimir o amargor, isso meio todo mundo sabe, né? Então a gente coloca coisa doce, coloca açúcar para sentir menos o amargor do café. A gente também salga a berinjela para sentir menos o amargor da berinjela. A gente também poderia fazer isso com umami. A gente também pode usar glutamato, por exemplo, para diminuir o amargor da berinjela ou de uma abobrinha que está sobrecozida, por exemplo. Mas muito amargor, por exemplo, também suprime doce. Então, se você tiver uma coisa muito amarga, café muito forte, e colocar só um pouquinho de doce, você só não vai sentir a doçura. O amargor daí vai acabar bloqueando a doçura.
Mas se você coloca mais açúcar, aí o açúcar vai começar a bloquear o amargor também. Doce suprimir acidez, esse é acho que o mais fácil, a limonada, que você coloca açúcar na limonada para sentir menos acidez. É também você corrigir o molho de tomate com uma colher de açúcar para abaixar a acidez, mas na verdade você está só abaixando a percepção dessa acidez e você não está mexendo efetivamente no pH desse molho. Acidez e amargor são imprevisíveis. Significa que depende de que acidez você está falando, de que amargor você está falando, qual a concentração deles. Eles podem se bloquear, podem se intensificar, podem não fazer nada um com o outro também. Por fim, o umami também tem capacidade de suprimir o doce, assim como o amargor, mas é mais em concentrações medianas. Se for muito umami ou pouco umami, acaba não tendo interação entre umami e doce. Agora, preparem as suas soluções e bora lá! Prontos para o experimento final do paladar? Aqui a gente vai encerrar o paladar e na próxima aula a gente começa o olfato. Antes de tudo, para esse experimento a gente tem que falar sobre a água. Para fazer as soluções, especialmente as de sal, açúcar e aginomoto, por exemplo, que são substâncias mais puras, é melhor você usar uma água que seja a mais neutra possível. Então, olhe o rótulo antes de comprar, tente escolher uma água que tenha baixos níveis de sais, baixos níveis de resíduos sólidos, um pH mais próximo de 7. Você pode também provar essas águas, porque às vezes não tem como saber, às vezes parece pequeno, mas na hora que você vai provar tem alguma coisa que se destaca muito. Então, se você puder, tiver interesse, quiser, compre lá umas 5 águas. Já dou a dica aqui de que a Aquíssima, que é uma garrafa azulzinha, é bem neutra, ela é super não mineralizada, então é boa para fazer esse experimento. Aqui eu achei essa daqui, que ela é bem neutra também. Mas então, se você tiver interesse, compra lá as 5 águas que você tem no mercado, prova elas, e é um experimento super legal também para você aprender a degustar água, para você aprender que sim, existe gosto nas águas e que a gente pode sentir. E se você coloca 5, uma do lado da outra, você começa a perceber essas nuances, essas diferenças entre as águas, se ela tem mais sal, se ela é mais salgada, se ela é um pouco mais doce, se ela tem mais cloro. Você consegue perceber essas coisas quando você coloca todas juntas e você separa e vai comparando elas, vai comparando uma com as outras. Isso é uma estratégia, na verdade, que funciona com qualquer coisa que você queira entender melhor. Então, eu queria tanto beber vinho e saber as notas, entender se tem mais corpo ou menos corpo, se é mais ácido ou menos ácido, e conseguir degustar vinho, café, cerveja, chocolate, o que você quiser degustar, faz isso. Chama uns amigos, compra 3, 4 e compara um com o outro. De novo, a gente está sempre comparando coisas, então para você conseguir saber identificar as notas, saber criar patamares de doçura, patamares de acidez, você começar a conseguir conversar sobre isso. É legal você fazer esse tipo de experimentos comparando vários produtos de uma mesma categoria, e aí você vai começar a perceber melhor as nuances, começar a perceber melhor as notas. Então, faça esse tipo de experimento. Se você conseguir chamar amigos também para fazer com você, é melhor ainda, porque aí vocês podem conversar, vocês conseguem ajudar um ao outro a identificar as coisas que tem nesses produtos. Então, para a água, o que essa água que você for usar tiver, vai acabar influenciando aqui. Então, de preferência, não use água da torneira, que normalmente tem bastante cloro. Se você tiver um bom filtro, de repente, pode ser que seja bom o suficiente para deixar a água bem neutra. Do contrário, tente comprar uma água que seja mais neutra que você conseguir. E o que a gente vai fazer aqui? Bom, dá para ver que eu tenho 5 soluções. Eu tenho água com sal, água com açúcar, água com limão, suco de limão só, água com glutamato monossódico, vulgo aginomoto. Eu tenho um chá de casca de tangerina aqui, que eu peguei para sentir amargor, porque eu sinto bastante amargor na casca de cítricos. Então foi o que eu escolhi fazer aqui. Mas conforme a gente for passando, eu vou falar outras opções e tem na lista também outras coisas que vocês podem usar, especialmente para amargor e para acidez. E o que a gente vai fazer então a princípio é colocar na boca uma quantidade razoável, passar pela boca, tentar identificar onde a gente sente esse gosto, qual a intensidade que a gente sente ele, se a gente está sentindo alto ou baixo. Isso, claro, vai ser mais fácil de fazer se você tiver outras pessoas, porque aqui, como eu fiz só um copo para mim, eu não tenho controle, também não tenho balança para saber
exatamente quais as proporções que eu coloquei aqui. Quantidades que eu coloquei na lista, elas estão baseadas no curso, que eu tinha uma balança de precisão e eu fazia 1,5 litro de cada substância, então era mais fácil ter controle. Aqui eu fiz no olho, no gosto mesmo, fui provando, então eu não tenho certeza de quanto tem de cada coisa aqui. Ok, então vamos lá, vou começar com salgado. Meu salgado está bem salgadinho, eu sinto em toda a língua, sinto bastante até no céu da boca, acho que até mais no céu da boca do que na língua. Não. Sinto nas laterais, sinto na ponta, sinto no fundo e de forma bem parecida, bem equivalente de intensidade. Então, para mim, o sal é na boca toda, na minha língua, no meu palato, no fundo da garganta e com uma intensidade bem parecida. O sal faz salivar um pouquinho. Aqui ele não está numa quantidade absurda, mas se eu colocasse mais sal aqui, ele começaria a doer. Então, na verdade, a gente pode até fazer. Eu tenho um copinho aqui. Eu vou pôr mais sal. Lotar de sal. Muito sal. Parece água do mar e dói. Realmente ele pica, ele tem uma dimensão nosso receptor aqui, tem uma dimensão de dor mesmo. Então, sal pode doer. Tentem limpar a boca com a mesma água que você está usando de base, porque aqui a gente está tentando limpar, então a gente está criando um neutro, e esse neutro, se ele for o neutro das soluções, é melhor ainda, né? Bora lá, pro doce, pro açúcar. Significativamente docinho, eu sinto por toda a boca também. Sabem que eu sinto mais nas laterais do que na ponta da língua. No céu da boca eu sinto bem essa doçura. E aí agora eu também quero fazer uma outra brincadeira com adoçante. Eu tenho um pouco de adoçante aqui. O caso desse adoçante é aspartame com acesulfame. E então é um adoçante mais antiguinho, ele costuma ter retrogosto, costuma ter amargorzinho, ele tem mais off-tastes. Off-taste seria aquilo que você sente que não deveria estar ali ou que você não desejaria que está ali. São sabores colaterais, vamos dizer assim. Bom, eu vou experimentar esse adoçante aqui. Ele está doce, ele não tem o mesmo corpo do açúcar. E o sabor é diferente. Dá para sentir a diferença de um para o outro. A doçura, a princípio, é sempre a mesma. A princípio, então, os nossos gostos, eles são básicos, eles ou estão ali, não estão ali, pode variar de densidade, mas não de qualidade. Então, doce é sempre doce. E o que vai fazer com que a gente diferencie açúcar de adoçante, na verdade, são outros gostos, outros sabores, os aromas, a textura, são informações de outros sentidos que vão fazer com que a gente consiga diferenciar uma doçura de outra doçura. Mas a princípio a doçura é sempre a mesma, só pode mudar de intensidade. E aí, aproveitando o adoçante aqui, para falar que tomem cuidado, a gente não sabe ainda todos os efeitos que o adoçante pode ter na nossa vida. Então, uma maneira melhor, uma maneira mais saudável, mais natural de você diminuir a quantidade de açúcar que você consome, melhorando os produtos que você consome. Então, aquele café que você compra é horrível, você não vai conseguir tomar aquele café horrível sem açúcar. Se você comprar um café melhor,
que não vai ser amargão, que não vai ser torrado em excesso, que vai ter frutado, que vai ter acidez, que vai ter coisas gostosas, você não vai precisar do açúcar. Sim, comer melhor é mais caro, então é difícil, nem todo mundo tem acesso a boa comida. Outra coisa, eu falei sobre insensibilização. Então, se você diminui toda a quantidade de açúcar que você consome, se você tirar só do café, não vai resolver o seu problema. Você tem que tirar das outras coisas também. Então, você consegue passar a comer, a precisar de menos doce, de menos açúcar. Se você conseguir manter pelo menos 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem consumir tanto açúcar. Tenha essa perseverança de que vai melhorar, porque vai melhorar, só precisa de um tempo para você se adaptar aos novos níveis de açúcar, novo nível de sal, por exemplo. Mas além disso, mastigue mais os alimentos, coma mais devagar, sinta mais o sabor, sinta mais a textura desses alimentos, se estimule, coma coisas gostosas, coma coisas diversas, porque tudo isso vai aumentar a sua saciedade, tudo isso vai fazer com que você precise comer menos para ficar bem, para ficar legal, para não sentir fome e não comer mais. Mas chega, vamos voltar aqui para o experimento. A gente parou aqui na acidez, no limãozinho. Vou provar então essa água com limão, suco de limão só. Tá acidinho, ele amarra a boca, lembra que a acidez também desnatura a proteína, então também vai amarrar a boca. Eu tô salivando horrores, eu tô babando aqui, porque a acidez ela faz a gente salivar. Então é sempre uma forma também de você saber se alguma coisa está ácida ou não, porque mesmo se tiver açúcar e aí a percepção de acidez, por exemplo, vai ser cortada pelo açúcar, a gente vai salivar e a gente vai poder ter uma ideia de que provavelmente isso aqui está ácido, mesmo que a gente não esteja sentindo aquela acidez. Eu sinto acidez, acho que em tudo. É mais na ponta da língua, sinto no céu da boca também. Não diria, acho que no fundo da garganta eu não sinto. Não, eu sinto mais na ponta da língua mesmo. Eu sinto dor no fundo da garganta, mas eu não tenho certeza de que eu estou sentindo acidez. Talvez eu esteja sentindo só a pungência dessa acidez, mas não tenho certeza de que eu estou sentindo o gosto ácido em si. O glutamato monossódico. Bom, eu já falei diversas vezes, acho, eu só sinto umami no céu da boca. O meu irmão Igor, ele também só sente no céu da boca, então é genético. Na língua, nada. Eu sinto salgadinho na língua. Porque lembrando que o glutamato monossódico tem sódio, então ele é salgado também. E o umami mesmo eu sinto só no céu da boca. Isso é muito importante ou é muito útil para mim, porque eu sempre vou conseguir identificar se alguma coisa é umami ou não, se eu estiver sentindo no céu da língua, ou no céu da boca. Se eu estiver sentindo no céu da boca, é porque tem um umami ali. E por fim, vamos para o amargo. Não está tão amargo ainda, demora um tempo, né, para extrair. Mas eu sinto na boca toda. Acho que eu não sinto tanto no céu da boca, é mais na língua mesmo. E aí, já falei aqui que eu não sou taster para Prop. Eu tenho aqui o Propiracil. O Propiracil é o Prop. Ele é um remédio contra hipertireoidismo, então você consegue comprar na farmácia. E para provar que eu realmente não sinto o Prop, eu nem coloquei na água e eu vou lamber o comprimido para mostrar que eu não estou sentindo nada. Não tem gosto de nada.
Então, quando eu fui testar para fazer os experimentos e tal, eu fui na farmácia, comprei, falei, olha só, tem próprio e tal. E aí eu coloquei na língua, assim, eu lambi o comprimido e falei, não tô sentindo nada, eu acho que a concentração deve ser pouca, ou não é o Propiracil próprio que eu achava que era, às vezes é o nome, não sei. Eu falei, não vai dar para fazer, não é amargo. E aí uma outra pessoa provou e ela era super sensível. Ela quase morreu. Ela falou, meu Deus, isso é muito amargo. E eu, então acho que dá. E eu descobri então que eu não expressava o gênio 38. Então, portanto, eu sou não tester para esse amargor, eu não sinto nada de amargor nele. E aí, então, é legal de vocês testarem outros tipos de amargores também. Dá para fazer com cafeína isolada, aquelas cafeínas em cápsula que vendem para você ficar acordado e tal. Você pode abrir a cápsulazinha e dissolver a cafeína. Cafeína, ela é lipossolúvel, então ela não dissolve bem em água, mas se você chacoalhar bem, assim, ela dissolve. Eu vou colocar alguma coisa para emulsificar. Ou só prova a cafeína direto, e aí você vai ver se você sente esse amargor da cafeína ou não. A cafeína, ela é ligeiramente amarga, pelo menos para mim ela é ligeiramente amarga, para outras pessoas ela é fortemente amarga, mas ela não está em quantidade suficiente no café para ser o grande definidor de amargor. Então sim, cafeína é amargo, mas a maior parte do amargor do café que a gente sente vem da torre e não da cafeína. Dá para brincar também com outros remédios, tipo paracetamol, aspirina, todos eles são amargos para mim, pelo menos, e de repente para alguma pessoa não seja, então você pode testar com amigos, com familiares e ver o que cada um sente ou não sente. Eu, Yuri, sou super sensível para amargor de cítricos, então casca de limão, casca de laranja, casca de tangerina para mim é super amargo, eu sinto bem. E coisas vegetais escuros eu não sinto amargor também, que daí, assim como o próprio e o PTC, eu não sinto amargor. E aí, então, teste você para saber o que você sente, não sente, onde você sente, como você sente. Essa coisa do amargor é interessante a gente falar sobre segurança alimentar e segurança dos alimentos. Você sabe qual é a diferença entre segurança dos alimentos e segurança alimentar? A segurança alimentar é relativa a ter alimentos em quantidade, qualidade, variedade suficiente para levar uma vida saudável, para ter uma alimentação saudável e nutritiva. Já a segurança dos alimentos é relativa a esse alimento não estar contaminado, não ter veneno, não ter apodrecido, então não de forma nutricional, mas patológico mesmo, não for gerar alguma doença, não for causar algum mal-estar instantâneo ali, ou que, enfim, pode até ser depois, mas que não seja relacionado à nutrição. Então essa é a diferença entre a segurança alimentar e a segurança dos alimentos. Essa coisa de sentir amargor ou não, ela está relacionada à vantagem evolutiva, a um trade-off evolutivo. Vamos dizer, então, que eu que não sinto o próprio, que não expresso 38, estou andando com uma outra pessoa e essa outra pessoa expressa o 38, então ela sente amargor em certas substâncias. Estamos andando, estamos com fome, perdido na floresta. E aí a gente encontra um arbusto com frutinhas. E bom, a gente está com fome, estamos perdidos na floresta, a gente vai ter que decidir se a gente vai comer essa frutinha ou não, que a gente não conhece. Eu vou colocar ela na boca, eu não vou sentir amargo, porque eu não sinto o amargor do 38, e essa frutinha tem algum composto que ela é recebida pelo 38. Eu vou comer a frutinha, não vou sentir amargor e vou encher o bucho dessa frutinha. Já o meu amigo, ele expressa, ele vai comer essa frutinha, ele vai sentir um amargor forte, ele vai falar, vou passar a frutinha, melhor eu ficar sem comer. E ele não vai comer a frutinha. E aí, o que acontece? Se aquele composto amargo ele era veneno, eu vou morrer. Então, eu tive uma insegurança dos alimentos, porque é relativo a envenenamento, então esse alimento não é seguro. Agora, se esse composto ele era amargo, mas ele não era venenoso, eu enchi o bucho, eu vou ter os nutrientes, então eu tive segurança alimentar, e o meu amigo que não comeu, ele continuou com fome, então ele teve insegurança alimentar.
Então essa é a troca entre segurança alimentar e segurança dos alimentos relativa à genética do amargor. E agora a gente pode brincar com as interações entre esses gostos. Tem várias coisas que a gente pode brincar, eu diria, sei lá, se você tiver tempo e substância, brinque com todas as possíveis combinações. Provavelmente você vai ficar cansado, na verdade, então essas papilas também se cansam, e aí você já não vai conseguir sentir mais nada. Mas, enfim, enquanto você estiver sentindo, pode brincar à vontade com elas. Eu vou começar misturando um pouquinho de sal com glutamato monossódico para ver se eles se aumentam. A princípio, na teoria, eles se aumentam. Então, tá aqui um tanto de sal, tá aqui um tanto de água com glutamato monossódico. E o problema é que eu já esqueci, então vou ter que beber de novo. Bem salgado. Bem umami. Vamos ver. Eu acho que eu estou sentindo mais salgado do que um aumento de umami, talvez eu devesse colocar mais, então, monossódico. Mas eu achei que o sabor, o gosto ficou bem mais redondinho, ficou bem mais prazeroso do que os dois separados. Os dois separados não estavam tão gostosos assim, mas na hora que eu juntei os dois, ficou bem mais gostoso. Dá vontade de beber mais. Então aqui eu não cheguei a sentir exatamente diferença de intensidade, talvez você sinta, tudo bem, eu não tenho controle sobre todas as variáveis possíveis e existentes. Vamos brincar também com sal e acidez, só para eu lembrar, bem azedo. Vou colocar um pouquinho de sal, mais acidez e fica bem mais ácido. Nossa Senhora! Dói. Destacou a acidez sim. Então, ácido, o sal, um pouquinho de sal aumenta a acidez. Próximo, o que mais que a gente pode brincar? Eu queria brincar com adaptação, a gente não falou de adaptação. Ai, meu Deus, desculpa. Vamos fazer a adaptação com... Vamos fazer a adaptação com sal. Não, com açúcar. Vamos fazer a adaptação com açúcar. O que eu vou fazer? Tenho água com açúcar, vou pôr um pouco mais de água para diluir. Foi demais. Tá tudo bem. Então tenho água com menos açúcar do que tenho água com açúcar aqui. Vou beber essa água com açúcar. Senti uma doçurinha. Tá, senti uma boa doçura até. Agora eu vou voltar para o mais açúcar, bastante açúcar. Adaptar minha boca a esse açúcar alto e voltar para o açúcar baixo. Vira água. Vira completamente água, a doçura desaparece. Isso é adaptação então. Eu me adaptei a uma doçura mais alta e aí eu não senti a doçura nisso daqui. Agora vamos brincar com a adaptação e reproduzir o efeito da pasta de dente. Então a gente vai pegar aqui o limão e o doce, a gente vai fazer uma limonadazinha. De novo, mais ácido do que açúcar. Quer dizer, depende da quantidade. O meu tá bem doce, então... Deixa eu ver. Não, mais açúcar. A ideia é fazer uma limonadazinha gostosa. Que delícia. Tenho aqui essa limonada. E o que eu vou fazer? Vou me adaptar
a um, depois eu me adapto ao outro e eu bebo de novo a limonada para ver o que acontece. Vou no açúcar primeiro. Me adaptei a um açúcar, então um açúcar alto. Vou beber a limonada aí. Lembra que tava gostosinho? Não tá mais gostosinho, tá ácido. Isso é o efeito da pasta de dente. Agora eu vou me adaptar à acidez alta. E voltar para a limonada, vamos ver se agora eu sinto só a doçura ou a doçura aumenta. Ficou insosso, na verdade. Eu não estou sentindo nem a acidez e nem a doçura. Estou sentindo o aroma só, mas agora já voltou. Deixa eu ver, foi bem rápido. Até porque a salivação aqui tá forte. Então, na verdade, ficou insosso, eu não senti nem a doçura nem a acidez. Bloqueou geral aqui. O que mais a gente brinca? O que vocês querem brincar? Brinquem aí na casa de vocês. Sim. Vamos tentar amargor com sal. Em tese, o sal bloqueia o amargor. O aroma é horrível. Acho que ficou menos amargo. Aqui tá um chazinho gostoso de casca de tangerina. E você coloca sal, fica bizarro, fica horrível. A gente falou sobre isso na aula passada. Fica horrível, parece... Não sei o que parece. Mas fica horrível. Que bizarro, que legal. Nunca tinha feito isso. Então, coloquem sal no seu chá de casca de tangerina. E vejam como muda o aroma. Cancela amargor também. Dá para fazer o amargor com açúcar, mas isso a gente já sabe, todo mundo já sabe. Vamos tentar amargor com umami? Eu tô sentindo o umami mais forte? Isso é possível? O amargor desapareceu e, bom, acredito que como o amargor está bem baixinho, o umami está relativamente forte. O que aconteceu na minha interação aqui foi que o amargor desapareceu, como esperado, mas o umami também foi intensificado. Tem um aroma da casca de tangerina também, então, não sei, qualquer coisa com umami vai ficar mais gostoso. É isso. Lembrando então que todos os gostos eles realçam o sabor, pode ser que realce para um lado bom, por exemplo, o sal realçou para um lado horrível e o umami, no fim das contas, realçou para um lado bom. Olha que curioso. E agora eu quero fazer, para terminar, chega, senão eu fico a noite inteira aqui. Quero fazer a contraprova de que você está sentindo umami. Então, lembrando que o glutamato monossódico ele tem uma dimensão doce, ele pode provocar doçura, ele pode provocar salgado também, porque ele tem sódio. Então, o que a gente vai fazer é tentar criar uma solução equivalente de doçura e salgado para se adaptar. E aí a gente bebe o umami para a gente sentir só o umami, não sentir o salgado e não sentir a doçura do glutamato monossódico. Exagerei na doçura. Tá salgado, tá docinho, vamos ver. Gente, eu nunca tinha feito isso.
ficou até ácido para mim. Olha que curioso. Mudou bem. Realmente você deixa de sentir o salgadinho, fica mais umami e fica meio ácido. Para mim ficou meio ácido, parece. Louco, interessante. Bom, chega, juro. Mas é isso, brinquem com os gostos. Dá para fazer muita coisa legal. E aula que vem a gente começa então o olfato, a gente vai falar sobre como o olfato funciona, beleza? Até lá!